Bom, chegamos finalmente ao final do nosso curso, né? Olha, gente, tradicionalmente eu encerro esse segundo semestre de Brasil Colônia problematizando a abrangência geral do curso, não só o de Colônia 2, mas incluindo o de Colônia 1. A gente tem que dividir formalmente as coisas, quer dizer, não dá para dar aula de, enfim, Deus e sua época, né? Tem que adotar certos cortes estratégicos. Esse corte cronológico tradicionalmente funciona bem, né? Para Colônia. Então, Colônia 1, séculos 16 e 17, Colônia 2, séculos 18 e 19, né? Essa parcela do século 19 que nos interessa. E como, enfim, praticamente todos vocês já passaram por esse curso de Colônia 1 aqui no departamento, vale a pena, então, a gente deixar um pouco de lado essa formalidade do 1 e 2, né, e tocar em questões que são substantivas na medida em que são questões temporalmente abrangentes. São questões temporalmente abrangentes e também espacialmente abrangentes. Há uma razão de ser para isso. Porque justamente ao longo desse período todo, né, tradicionalmente enfocado em Colônia 1 e Colônia 2, mudam espacialidades que conferem sentido histórico aos fenômenos que nós observamos. Ou seja, ao longo desse período todo, né, o que dá lógica, o que dá sentido para o que é especificamente contemplado, né, pode ser bem apreendido em termos espaciais. Por isso que eu chamei essa aula, uma formulação, enfim, preliminar, a parte e o todo, dinâmicas da colonização, séculos 16 a 19. Bem, em linhas gerais, pessoal, o que eu quero discutir com vocês hoje são os limites da nossa observação, né? Para onde devemos olhar quando temos diante de nós o desafio de compreendermos um fenômeno, um evento, uma realidade específica inscrita nessa história da colonização portuguesa da América? Para onde deve, enfim, se voltar o nosso olhar? Obviamente, nenhum desses aspectos, nenhum fato, nenhuma realidade específica, nenhuma feição social específica, ela é compreensível apenas por ela mesma, né? Toda e qualquer coisa que queiramos entender no plano de uma observação histórica deve partir do pressuposto de que os fenômenos históricos eles têm distintas abrangências. Ter distintas abrangências significa que o significado, desculpa a redundância, significa que o significado daquilo que nós queremos entender está sempre parcialmente não naquilo que nós queremos entender, mas em algo que compõe com aquilo que nós queremos entender uma unidade histórica, uma unidade lógica. Repito então a pergunta, né? Até onde nos leva a observação de algo que possa ser tido como característico da história da colonização portuguesa da América, a história desse Brasil colônia, né, que é muito mal compreendido por meio dessa expressão, conforme já tive oportunidade de discorrer, né, em outras ocasiões. Olha, hoje durante o atendimento, eu estava conversando com alguém que não está presente aqui, e ele escreveu lá no trabalho, eu tive a oportunidade de retificar essa afirmação, porque eu retifico, eu anoto, enfim, coisas que eu acho que são mais importantes, né, que permitem, enfim, o desenvolvimento de um pensamento mais apurado, né. Às vezes a gente pega no pé com alguns detalhezinhos e tal, mas essa era uma observação que valia a pena criticar, porque é uma observação muito comum, né, da parte de estudantes de história, da parte de, enfim, interessados em história, não estudantes ou não profissionais,
a afirmação de que algo, é uma presunção de que algo está à frente do seu tempo. Também em outra ocasião, eu tenho a impressão, isso deve ter ocorrido no primeiro semestre desse ano, eu devo ter criticado já essa presunção, tomando com algum pretexto, enfim, talvez Maurício de Nassau como um governante à frente de seu tempo, enfim, algum lugar comum, né, dentre muitos lugares comuns, que adquirem uma concretude por meio dessa presunção de que algo pode estar à frente de seu tempo. Nada, obviamente, está à frente de seu tempo. Por quê? Estar à frente de seu tempo, né, implicaria, né, na existência de um futuro definido de antemão. Não é? Ora, para que nós soubéssemos que algo esteve à frente do seu tempo, teríamos que saber o que veio depois desse tempo, não é verdade? Para então, supostamente, entendermos que aquele sujeito, aquele pensamento que estava à frente do seu tempo, pertenceria a um outro tempo que não aquele tempo do passado, um tempo de futuro em relação àquela época na qual esse à frente do seu tempo esteve. Isso é óbvio, não é, pessoal? Quer dizer, então, um pensamento de alguém, a obra de alguém, não, estava à frente do seu tempo. Aí a gente olha para trás e vê que depois daquele tempo veio algo que parecia então legitimar, né, aquela obra, aquele pensamento, aquela ação individual. Né? E isso é um problema, isso traz consigo um problema de coerência desde o princípio, não é? Porque presume-se então que a história seja uma sequência sempre coerente de lógicas, de unidades. Não é? Sim. Como que o sujeito podia estar à frente de um tempo que não existia e do qual não se tinha nenhum sinal da existência? Um tempo que teve que ser criado naquela época em que ele vivia? Porque a história é criação humana, não é? A história não é inevitabilidade. A história das sociedades, ela é sempre conduzida pela ação das próprias sociedades. Né? Mas é uma solução muito fácil, né, para a necessidade de atribuição de uma singularidade àquela obra, àquele pensamento, àquela ação humana. Não, esse sujeito era genial. Se ele era genial, então ele teve a capacidade de adiantar um tempo que ainda não existia. Né? Não, geralmente esses gênios, essas obras, esses pensamentos, né, que são vistos dessa maneira equivocada, dessa maneira absolutamente incoerente do ponto de vista de um raciocínio histórico, eles são especiais porque eles têm a capacidade de sintetizar elementos do seu próprio tempo. Né? Daí reside, então, a condição de singularidade, né, desses fenômenos, desses agentes, desses indivíduos. São capazes de captar elementos daquele tempo em que eles vivem e oferecer uma síntese com muito mais clareza, com muito mais profundidade do que a maioria dos seus contemporâneos. Né? Podem aplicar essa fórmula que eu acabo de dar aqui. Né? Os que supostamente estariam à frente do seu tempo estão perfeitamente conectados ao seu tempo e são capazes, então, de oferecer elementos daquele tempo que se tornam mais visíveis a partir do pensamento, a partir das elaborações desta ou daquela pessoa. São, portanto, homens e mulheres perfeitamente alocados no seu tempo. Marx era um sujeito à frente do seu tempo. Não, Marx está perfeitamente inserido ali no século XIX, né, numa tradição de pensamento, de economia, de política, né, de convulsões sociais, está observando essas coisas, está evidentemente projetando o futuro, né, só que o futuro, em última instância, projetado por ele, não se realizou. A genialidade, enfim, a capacidade especial de um indivíduo como Marx, em termos, enfim, para pegarmos um grande cientista social, não reside em antecipar um tempo que estava por vir,
mas sim em traduzir o tempo em que ele vivia de uma maneira especial, de uma maneira, inclusive, capaz de ser aproveitada em outros momentos. Ah, mas Freud, o pai da psicanálise, era um sujeito à frente de seu tempo. Não. Típico pensamento de uma sociedade de indivíduos que não tinha muito tempo de existência assim, né, no final do século XIX, no começo do século XX, né, típica tradução, então, de demandas advindas do triunfo do indivíduo, né, como o elemento definidor da sociedade. A sociedade passa a ser pensada, então, a partir do indivíduo e não a apresentar o indivíduo como consequência da sociedade. Nós vivemos ainda uma sociedade de indivíduos, quer dizer, nós tendemos a maximizar, né, a presença de um indivíduo na sociedade, nós tendemos a enxergar a sociedade a partir de indivíduos. Nós, enfim, partimos da nossa auto-observação, nos valorizamos e tentamos sobreviver às mazelas advindas, né, dessa fragmentação da sociedade, desse desenraizamento da sociedade, criado pelo individualismo de tipo moderno. A psicanálise, então, né, de Freud, atende perfeitamente a demandas que estavam sendo criadas ali, nessa passagem do século XIX para o século XX, que são demandas atuais. Não porque Freud estivesse antecipando nada, mas sim porque ele estava sintetizando elementos de uma sociedade que ainda perdura, que ainda existe. Isso, claro, se nós aceitarmos a pertinência da psicanálise. Mas não me interessa aqui a psicanálise como ciência ou como tratamento, não é disso que se trata, mas sim como formulação de um pensamento, como diagnóstico de uma sociedade, o diagnóstico pelas demandas. Por um lado, eu posso estar me referindo a uma história de heróis, que sem dúvida nenhuma é uma história que individualiza o homem na sociedade, mas por outro lado também eu posso estar me referindo a heróis de outra natureza. Não os heróis governantes, os heróis líderes militares, mas os heróis antecipadores do futuro. Os heróis governantes, os heróis militares foram aqueles destruídos então pelas formulações historiográficas da escola dos Anali. Isso para citar, digamos, uma fonte especialmente poderosa, né, de desmistificação desse tipo de explicação histórica. Não achemos que tudo começou na França, que tudo tem uma origem única e que vai se irradiando para outros espaços. Em outros ambientes historiográficos europeus já haviam elaborações muito semelhantes de desconstrução desse tipo de herói. Aqui estamos nos referindo menos a esses personagens do que a outro tipo de personagem. É um personagem, digamos, mais silencioso, mais profético, mais profundo, né, ao qual costuma se atribuir, então, a capacidade de antecipar a história. Os indivíduos só nos interessam como parte de uma sociedade, como indivíduos sociais. Nós não estudamos o indivíduo pelo indivíduo, concebendo as individualidades do indivíduo em caráter absoluto. As individualidades, elas só nos interessam, né, como desvios ou como reforços de comportamentos sociais. Sim? Então, vocês querem escrever uma biografia, vocês querem estudar um indivíduo na história, podem fazê-lo perfeitamente. É um ponto de partida tão legítimo quanto tantos outros, né? O que não podemos fazer é, o ponto de chegada, ser o mesmo, ou seja, o indivíduo em si. Ele tem que ser uma tradução da sociedade, portanto, um indivíduo no seu tempo. A humanidade como espécie, ela tem uma dimensão evolutiva, isso não há nenhuma dúvida, né? Não joguemos fora essa obviedade, porque afinal de contas nós estudamos fenômenos relativamente recentes da história do universo, digamos, né? Sim, os nossos fenômenos, eles são aí de no máximo 100 mil anos atrás, um pouquinho mais, a depender, enfim, do nosso olhar específico, né? Enfim, 300 mil anos, sim, 1 milhão de anos, pronto, isso já começa a escapar do domínio do historiador. Não deve escapar, né, do conhecimento do historiador. Porque se nós descartarmos, então, uma concepção evolutiva da história, que temos que descartar, quer dizer, a ideia de que a história está sempre em direção ao aprimoramento do mundo, né,
que ela tem uma seta, que ela sabe para onde caminha, mesmo que as pessoas não se deem conta disso, né? Essa ideia, né, o descarte dessa ideia, que deve ser feito, né, não implica, obviamente, nós ignorarmos que, enfim, um dia nesse planeta existiam macacos que evoluíram biologicamente e que se tornaram homens modernos a formar sociedades. Que fique bem claro isso, tudo bem, pessoal? Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né, e acha que a história significa todas as coisas, inclusive aquelas que escapam ao domínio das sociedades. Nós estamos falando da história das sociedades, né? A história do universo, a história, enfim, do Homo sapiens, tem dimensões evolutivas, não há nenhuma dúvida. Isso permite, inclusive, que astrofísicos digam, olha, daqui a 1 milhão de anos uma estrela vai entrar em colapso, porque, enfim, é o destino de todos os corpos celestes, etc. e tal. Isso é perfeitamente razoável. Esse tipo de previsão do futuro, completamente distante das tentativas de previsão de futuro na esfera das sociedades humanas, que são as únicas que nós conhecemos até o momento. Nós, humanos, só conhecemos as sociedades humanas. A ideia de evolução, então, da história, né, ela tem a sua história. As ideias de evolução da história também têm a sua história. E elas marcam períodos do pensamento humano. E é difícil a gente se desvencilhar por completo delas. Porque, afinal de contas, a nossa descoberta, muito recente também, de que somos os agentes da história, né, que a história é aquilo que nós fizermos da história, de modo quase que natural, nos impele para um desejo de melhorar o mundo, né? É um projeto também relativamente recente, né? Há 5.000 anos atrás, a ideia de melhorar o mundo não existiria, né? Tal qual nós podemos pensar hoje, né? Vocês imaginem aí, se vocês pudessem, enfim, realizar coisas sobrenaturais, o que vocês poderiam fazer? Ah, podia, sei lá, descobrir a cura do câncer, podia acabar com a fome no planeta, podia extirpar a guerra do planeta, podia acabar com o sofrimento. Sim, são todos ideais aí advindos dessa sociedade de indivíduos que individualizou tanto o indivíduo que cria então esse movimento contrário, né, que é uma espécie de volta apaixonada a valores coletivos, né? Isso então é uma criação dessa sociedade de indivíduos. Isso é uma criação do desenvolvimento da economia mundial assentado na indústria bélica, das grandes catástrofes que foram as guerras mundiais. Começou de certo modo com as guerras napoleônicas, mas pegou fogo mesmo com as duas grandes guerras do século XX. Então a ideia de aprimoramento do mundo, né, de certo modo carrega consigo também uma concepção evolutiva da história. Nós precisamos caminhar como coletivo diríamos hoje, de 7 bilhões de indivíduos, nós precisamos caminhar em direção ao mundo melhor, né? Falar isso é singelo, né? O que nós queremos do mundo? Nós queremos um mundo melhor. Ninguém vai dizer, não, eu acho que o mundo daqui a 100.000 anos tem que ser um mundo muito pior do que o... vamos trabalhar para viver as coisas intensamente no presente, para destruir o mundo. Não, mas e as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos? Também tem uma concepção evolutiva aí, né, típica do nosso tempo, né? Bom, como quer que seja, nós acreditarmos que o mundo melhorará porque nós queremos melhorar o mundo, implicaria então acreditarmos numa concepção evolutiva da história, né? Trabalhar por melhorar o mundo é uma coisa, ter a certeza de que esse trabalho é, enfim, rotineiro, porque afinal de contas o mundo melhorará, que não há outro destino da humanidade, aí implica uma distorção de concepção grave da história. Temos e também outras formas que são coexistentes a esse humanismo bem intencionado, típico da sociedade de indivíduos. Nós temos, por exemplo, os pensamentos religiosos muito em voga no mundo, né? Sim, então o sujeito morre, ele reencarna ou desencarna, desculpem, tá? Tem uma certa dificuldade com alguma terminologia precisa, né, relativa ao mundo místico, sobrenatural, né? Ou então, enfim, a humanidade passará pelo juízo final,
ou o sujeito vai ser julgado e pagará pelos crimes que ele cometeu e vai para o inferno, vai para o paraíso. Tem gente que acredita nisso até hoje, né? Que depois de morrer o sujeito, enfim, vai passar por um tribunal para ver se ele vai para o inferno, se ele vai para o paraíso, se ele vai para o purgatório, né? São crenças sociais muito importantes, ensejadas por uma concepção evolutiva da história, isto é, a história como tendo um sentido, uma direção. Assim como a sociedade sem classes, né? Não, o mundo caminha para a dissolução das desigualdades de tipo de classe. Sim, é o destino da humanidade, né? Nada nos autoriza realmente a acreditar nisso. Autoriza sim a trabalharmos por isso, assim como tem gente que trabalha então para preparar, né, a humanidade para o juízo final e não sei o que e tal. Sim, trabalhar para isso é uma coisa, mas entender a história dessa maneira, aí a gente está caindo nesse tipo de operação, sem dúvida. Então, pessoal, por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós temos que buscar os critérios de compreensão de uma época na própria época. Só que nós não vivemos na própria época, então nós forjamos um manancial da nossa época para entender aquela época nos termos da própria época, né? Sim, essa é basicamente a nossa encrenca como historiadores, né? Entendermos uma época pela própria época, mas não fazendo parte da própria época. Caso contrário, seríamos sempre historiadores do nosso tempo, né? Podemos ser também historiadores do nosso tempo, mas não sendo historiadores do nosso tempo, partimos do nosso tempo para a compreensão de um outro tempo, de uma outra época, segundo os seus próprios padrões.